noite, amigos. Vamos dar início a mais uma aula do curso Memórias de um Suicida. Eu sou Graça Palha e vou trabalhar com vocês a primeira parte desse capítulo, cujo título é A Cada Um as Suas Obras. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece, porque é fundamental que nós nos conectemos com o plano divino. Logo na abertura do capítulo vem uma citação de Jesus através de Mateus 5,26, que diz: Digo-vos, em verdade, que dali não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então, nós, quando ouvimos essa frase, essa colocação de Jesus, ficamos assim preocupados, né, em saber exatamente o que ela significa. Então, baseados nessa colocação, nós vamos lembrar que o Mestre Jesus, vendo a multidão reunida, subiu até o monte, um determinado monte, e começou a pregar para todos aqueles que esperavam ter as suas angústias de uma certa forma saciada. E nessa colocação de Mateus, que faz parte, né, de uma exposição muito bela que aparece naquele livro A Voz do Monte também, do Richard Simonetti, há uma convocação de Jesus para que nós reflitamos sobre a nossa caminhada. Então, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, que é o nosso irmão maior, a todos os espíritos amigos, especialmente aqui na casa da irmã Maria Angélica, vamos pedindo que em todos os momentos de desentendimentos estejamos realmente ansiosos pela paz, saudando nossos débitos, nossas dívidas, e assim aproveitemos a oportunidade do estar encarnado aqui nesse planeta, que ainda é de provas e expiações, para que possamos expiar, refazer e nos reeducarmos. Então, quando Jesus colocou, digo-vos, em verdade, que dali não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil, nós vamos já pensando em tudo aquilo que deixamos para trás sem solução e que precisamos acertar o nosso passo. Então, Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade do estar e pedintes que somos, imploramos o vosso auxílio, nos encorajando na nossa caminhada em direção ao progresso. E lembrando mais uma vez o que o Mestre Jesus colocou, esse ceitil era uma moeda utilizada na época sem grande valor. Então, mesmo que ainda tenhamos alguma pequenina dívida para saldar, nós estamos falando dos nossos compromissos morais na caminhada, nós insistimos no auxílio da espiritualidade para que nos oriente, nos ilumine, nos intua muito na busca do pagamento desse último ceitil. Da nossa parte, nós damos graças a Deus, pedindo muita força e muita coragem e que a nossa fé não esmoreça. Graças a Deus. Então, amigos, o capítulo vai mostrar todo o prosseguimento daquilo que nós havíamos ouvido na última aula, né? Mostrando como que os espíritos resgatados haviam já passado por um processo que os fez merecer, na verdade, uma chance, merecimento de uma nova chance essa de quê? De reencarnação. Mas para tal, seria necessário que eles ultrapassassem, vencessem
algumas etapas que são importantíssimas, como a amiga Edna colocou na última aula, o arrependimento sincero de cada um deles, a boa vontade, a humildade, a aceitação das leis divinas, o reconhecimento de que era importante aceitar a orientação dos guias espirituais, porque cada espírito tem um guia espiritual consigo. Todos os esforços serão levados em conta na avaliação final. Então, era muito importante que esses espíritos ali, o Mário, o Sobral, o Camilo, estivessem realmente voltados para esse processo, porque foi dito também que se o espírito não for cumpridor do que foi determinado, terá que repetir a rota, até que seja pago o último ceitil. Precisamos resolver esses débitos, e esses débitos só são resolvidos na medida em que nós traçamos uma evolução moral, instrumentalizando essa evolução moral através dos nossos atos. Nós vamos ver também, amigos, que essas visitas que esses espíritos estão fazendo são verdadeiras visitas de instrução. A cada departamento, a cada local que eles chegam, eles estão aprendendo, e esse aprendizado vai, na verdade, capacitá-los para um resgate de uma nova condição, numa nova encarnação. E, dessa vez, o capítulo, ele já começa dizendo sobre a hora do recolhimento, que o recolhimento era extremamente rígido. A disciplina rigorosa impunha-nos o dever de nos recolhermos às 18 horas. E essa disciplina, ela trabalha para que cada espírito torne-se responsável, aceite uma regra, e dessa forma ele está reconstruindo cada passo. Eles vão colocando que deixaram o pavilhão indiano atendendo ao chamamento do nosso paternal amigo, por intermédio dos dois Canaleiras, Carlos e Roberto de Canaleiras, E havia, então, essa disciplina que determinava que nenhum interno poderia permanecer fora dos muros do seu albergue. Então, essa ideia, da disciplina, da segurança, ela é muito ventilada e tem que ser aceita por eles. Por quê? Somente o diretor poderia ordenar uma nova regra, uma exceção, por exemplo, E aí, os locais por onde transitamos, vão dizendo eles, até o bairro da Vigilância, assim como os demais núcleos e departamentos, não se encontravam em trevas. Pelo contrário, se mostravam aclarados. E isso traz para nós, que vamos lendo, passando as páginas, uma sensação assim de conforto, porque não há escuridão. Daí até eu ter escolhido mais uma vez esses tons que coloquei em cada slide, porque eles trazem a sensação de conforto, de amparo. Então, isso já é um referencial. Não estavam, num ambiente nebuloso, escuro. Pelo contrário, havia uma claridade na ambiência, e essa ambiência era fundamental. Daí que a leitura nos leva a concluir que havia um apêndice da colônia, e eles foram levados de um lugar para outro. E de que maneira? Aguardávamos um veículo comumente usado pelos internos para deslocamentos dentro da colônia. Ao chegarmos, colocaram eles, todavia, a sede da vigilância, vimos que uma enorme caravana se dispunha a partir. Milicianos e lanceiros a integravam, zelando pela tranquilidade.
Então, a disciplina promovida pela tranquilidade, né? A obediência vai caber a esses que estão tendo a oportunidade do estar para aprender. Subitamente estacava o veículo. Desceram do veículo e perceberam que se encontravam em vasto pátio cercado de possantes muralhas. Então já vem aí a ideia ainda, né, do internamento, mas um internamento que está voltado para o crescimento individual de cada espírito, e é claro que o resultado coletivo desses que estão aí promoverá para cada um aquilo que eles tanto desejam. Apresentava esse ambiente uma grande movimentação de transeuntes, desencarnados e até de encarnados. Aí vocês vão dizer, mas como assim encarnados? Nós sabemos que lá no planeta Terra, em alguns locais, algumas casas espíritas, que são os centros espíritas, através dos seus médiuns que se colocam de forma abnegada aos trabalhos mediúnicos, estarão sendo convocados, atraídos a trabalharem juntos a esses missionários. E é claro, então, que esses espíritos atraídos são espíritos encarnados. Ao fundo, um edifício imenso, fartamente iluminado. Sentinela nos portões, nos muros e arredores. Então, traz a ideia da segurança, da disciplina, da ordem, do planejamento. Então, isso tudo vai dando, né, para cada um de nós ferramentas para que possamos compreender como a espiritualidade trabalha. Bom, esse apêndice, o que era, né? O que ele continha? Setor da vigilância. É um edifício grande, como nós vimos, bem iluminado, com uma segurança bem determinada em pontos estratégicos, e era constituído por vários gabinetes de trabalho. Gente, a palavra trabalho, a espiritualidade trabalha incessantemente. Daí a importância das nossas preces sempre pelos nossos guias espirituais, por aqueles que já se foram, os espíritos familiares, até pelos nossos desafetos, porque aí estaremos também ajudando a essa espiritualidade que trabalha sem cessar. Cada grupo de caravaneiros possuía nesse edifício dependências particulares, onde estabeleciam seus gabinetes. Então, nós estamos vendo que há uma certa burocracia, mas uma burocracia organizada para que tudo funcione. Observamos colocar os espíritos resumirem-se tais dependências em um gabinete de trabalho com aparelhamentos variados e um pauratório secreto. A palavra não está errada. Pauratório. O que seria exatamente? O pauratório, na verdade, é um local onde confessores e investigados colocam as perguntas e as respostas. É um local bastante confidencial, um parlatório, né? Mas é pauratório. E é secreto por quê? Porque essas colocações só são feitas para determinados espíritos qualificados tecnicamente para ouvir o que esses espíritos fizeram no pretérito. Então, Teócrito reuniu Romeu e Alceste, enquanto nos fez sentar. E ali os espíritos ficaram sentados, né, nesse salão. Teócrito entregou dois endereços diferentes, observando. Isso entregou para Romeu e Alceste, dizendo há cerca de 2 horas que 2 senhoras, cujos endereços vos confio, estão entregues a um sono reparador. No bom português, Teócrito coloca
trazei-mas aqui. E aí, nós ficamos, como leitores, ávidos para saber qual foi a conversa. E os espíritos que estão ali, numa visitação de instrução, também ficaram assim, ávidos por saber o que se passava. Então, o irmão Teócrito, que é muito observador, vai fazer uma colocação. Bem sei a interrogação que desde hoje à tarde vos excita a curiosidade, porquanto vejo irradiar das vossas cogitações o desejo nobre de aprender. Enquanto esperamos o regresso dos meus caros discípulos, estou ao vosso dispor totalmente. Interrogai-me. E foi Mário que se atreveu. Poderíamos saber, caro mestre, o que foram fazer à terra os discípulos? Olha, ele não se conteve. E o nosso querido irmão Teócrito coloca assim: nem eu vos traria aqui sem vos proporcionar-vos algumas observações a respeito dos nossos trabalhos. E Mário aguarda, assim como os outros, saber o que foi. E o que foi? O que eles iriam fazer, ter como missão? Daí eu ter colocado o título do slide, Missão de Romeu e Alceste. Foram à ilha de São Miguel e a um lugarejo do Nordeste brasileiro, onde a penúria do infortúnio atinge proporções inconcebíveis. Fez referência ao Nordeste brasileiro. À procura de duas irmãs nossas, cujos nomes estão registrados em nossos arquivos como grandes delinquentes do pretérito, do passado, né? As quais, inclusive, no momento, procuram erguer-se moralmente através de severos testemunhos de quê? De arrependimento, de resignação, de humildade e de paciência. Meus discípulos, continuou o irmão Teócrito colocando, atrairão seus espíritos para quê? Entraremos em entendimento com a possibilidade delas se tornarem mães de dois pobres internos do manicômio. Bom, então já entenderam qual foi a missão dos espíritos, virem até o planeta Terra, essa beleza que aparece agora na tela, em busca de duas senhoras e em duas regiões diferentes. Uma é a Ilha de São Miguel. E a Ilha de São Miguel, sabem onde fica? Nos Açores. É uma ilha lindíssima, vulcânica, com uma linda e rica flora e fauna marinha. É a senhora portuguesa. E a outra, localizada, que o Brasil está bem, né? Eu escolhi esse slide porque o alvo em questão é o Brasil. Porque a outra senhora é uma senhora brasileira da região Nordeste, que no texto até fala uma região de uma condição bastante complicada, difícil, né? E essas duas senhoras, uma da ilha de São Miguel, nos Açores, e a outra aqui do Nordeste, tiveram um passado aqui no Brasil. E foi esse passado que comprometeu. E que, no momento em que Romeu e Alceste vieram em busca dessas senhoras, perceberam o quanto elas estavam interessadas em mudar o seu roteiro, a sua caminhada. Então, olhando, né, para o planeta Terra, não podemos esquecer que não estamos sós, né? Há todo um envolvimento espiritual de vibrações, de preocupações a respeito de todos os encarnados e daqueles que desencarnam aqui no nosso planeta pela espiritualidade superior. Belarmino, ouvindo tudo isso, resolveu intervir
pelo que vimos, observamos, esses infelizes renascerão em condições assaz embaraçosas? Belarmino interveio assim, impressionado, porque havia sido dito, né, que essas duas senhoras receberiam uma proposta de serem mães de 2 internados no manicômio. E aí, a esse questionamento de Belarmino, foi respondido: realmente, irmão Belarmino, encontram-se em situação tão desfavorável que, antes das experiências mesmas e perfeitamente responsável, que deverão repetir, uma vez que elas se furtaram com suicídio consciente e perfeitamente responsável, só poderão animar envoltório carnal enfermiço. Inclusive, temos já consultado várias damas, mas, infelizmente, nenhuma delas possuía princípios morais bastante elevados. Bom, 2 palavrinhas entram agora, mais uma vez em cena: sacrifício e abnegação. Mais uma vez ocorrerá uma intervenção, e agora Camilo vai retrucar dizendo: suponhamos, irmão Teócrito, que se recuse. Não será possível, meu caro Camilo, uma vez que se trata de 2 almas bastante arrependidas de um mal passado e que atualmente humildes e ignoradas só desejam a reabilitação pelo sacrifício e abnegação. Todavia, se recusarem, a divina providência encarnada na lei que rege o plano das causas estará diretamente no direito de impor-lhes o mandato de provação. E então, um silêncio que já começava a existir para a reflexão será interrompido mais uma vez. Belarmino vai intervir dizendo: dizei, irmão Teócrito, a lei obriga-nos a reencarnarmos entre estranhos? O silêncio continuava e Belarmino continuou a dizer: como filhos de pais cujos espíritos nos sejam completamente desconhecidos? Pensamos que semelhante corretivo será sumamente doloroso. Sim, é doloroso, diz o irmão Teócrito. Não resta a menor dúvida, meu amigo, mas nem por isso deixará de ser justo e sábio o acontecimento. Romeu e Alcestes, Carlos e Roberto de Canaleiras entraram no salão conduzindo 2 senhoras, 2 mulheres de humílima condição social, ladeadas por lanceiros, quais prisioneiros de grande responsabilidade. Uma, franzina, delicada, parecendo enfermiça e frágil. O marido a acompanhava, inclusive era um pescador. A outra era trigueirada, quer dizer morena, vivaz, espantadiça e muito nervosa. Revelava-se imediatamente como brasileira. Não era casada. Então, os 3 eram como que envolvidos por tenuíssimo envoltório que mais parecia um cristal, como uma blindagem cristalizada emergindo luz. Era proteção. Então, nós vemos que Romeu Alcestes, Carlos e Roberto Canaleira adentram o salão com 3 personagens. Uma portuguesa, casada com um pescador, então já lembramos, essa veio lá da ilha de São Miguel dos Açores, e a outra, a trigueirada, vivaz, mas muito nervosa, brasileira, que morava exatamente onde? No Nordeste brasileiro. Qual foi a ação do irmão Teócrito diante da chegada desses personagens? Uma ação que nós já conhecemos.
acolheu-os bondosamente, carregadinho tratamento de ternura. Fê-los penetrar nos gabinetes do pau-oratório, onde já se encontravam os pupilos do irmão João. Então, o irmão Teócrito e o irmão João vão lá no pau-oratório para ouvir, para saber desses confidentes, né, os seus depoimentos. E nisso, os espíritos que estão nessa viagem de treinamento, de instrução, né, Mário, Sobral e Camilo, muito respeitosos e emocionados, se levantaram. E o irmão João e Teócrito entraram no pau-oratório e, mais uma vez, o silêncio pairou no ambiente, se estabeleceu. E nós também aqui estamos ávidos na leitura, né, e na audição do que teria acontecido lá dentro. Vamos ver? Teócrito e João vão então, o irmão João, irmão Teócrito, já estão na intimidade, chamando de Teócrito e João. O que eles estão querendo? Eles vão procurar entrar em entendimentos com aqueles míseros infratores da soberana lei. E de que forma? Os indicados para a grandiosa missão de caridade, que são os 3 personagens, a portuguesa e o marido, e a brasileira, resistiam o máximo que podiam. Porém, esquivavam-se também ao impressionante convite. O casal português foi logo colocando: não desejamos filhos doentes. A brasileira: não posso ser mãe, eu prefiro antes a morte. Gente, olha que resistência, que dificuldade dos irmãos Teócrito e João a colocar para esses que precisavam tanto, né, de uma oportunidade de refazimento, o convite. E foram em frente, mostrando que essa resistência, em algum momento, seria quebrada. De que maneira? Chamando a atenção dos recalcitrantes, Teócrito continuou a exposição de vantagens, de tal desprendimento das suas verdades. Falou, primeiro, dos méritos que conquistariam perante a lei suprema, da assistência celestial de que se tornariam credores, da palma honrosa que receberiam futuramente da legião patrocinada por Maria. Então, Teócrito vem, faz uma intervenção, colocando as vantagens da oferta dessa oportunidade. Méritos que conquistariam perante a lei suprema, assistência celestial, que eles seriam credores, e da palma honrosa que receberiam da legião dos servos de Maria. E aí, será que vão aceitar? É o que nós estamos nos perguntando. Uma forma bem didática para, não o convencimento formal, mas a tomada de consciência sobre a importância da oportunidade, foi feita através de uma visita ao passado. E eu dei o título ao slide de Revendo o Passado. Quem é que vai rever o passado? Os 3 personagens, o casal de portugueses e a brasileira. Enquanto se verificavam tais démarches, que são uma expressão em francês, que são procedimentos, estes presentes a grave confabulação. Os 2 incansáveis instrutores requisitaram a colaboração de Romeu e Alceste e decidiram-se a uma medida rigorosa e vigorosa, capaz de encaminhá-las de boa mente e razoável assentimento. Sob a ação da vontade dos 2 abnegados obreiros da fraternidade, passaram as 2 mulheres e o varão a rever
os panoramas das próprias existências pretéritas vividas na Terra. Que dureza, hein? Por quê? Porque foram crimes nefastos. E aí, amigos, vamos nos preparando para entender que desfile de faltas foi esse. O casal português reviu-se como abastados fidalgos emigrados a extorquirem de braços escravos o seu bem-estar. A brasileira reconheceu-se como dama orgulhosa da própria formosura, irreverente, vaidosa, profanando os deveres conjugais, recusando-se ademais aos tributos conjugais e aos sublimes atributos da natureza que ela exigiam o desempenho da maternidade, recusa que levou até mesmo ao infanticídio. Então, diante das faltas cometidas, as cenas foram recarregadas de dores e de início de um processo de conformação. A fim de algum tempo, tornou o silêncio a dominar. Reabriram-se as portas e os gabinetes secretos, dando passagem a quantos se achavam ali. Tristonha, mais resignada, pronta para cumprir a sua missão, a portuguesa caminhava ao lado do esposo. A brasileira, em lágrimas ardentes, se via reconduzida sob a ajuda fraterna do velho Canaleja e seu inseparável filho. Então, dessa forma, amigos, nós vamos pensando no papel da Legião dos Servos de Maria e nos preparando para entender que Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe. Doce Mãe de Jesus, venha, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o seu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com seu manto divino. E assim, amigos, pedintes que somos, continuamos a pedir a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, a Maria, sua mãe, aos espíritos amorosos, especialmente aqui na casa da irmã Maria Angélica, que continuem a nos influenciar, a intuir, para que não saiamos do caminho em direção à luz, em direção ao progresso, e que possamos, então, dar por encerrada essa tentativa de esclarecimento traduzida pelo estudo, e que possamos, a cada dia, agradecer a oportunidade de estar encarnado nesse planeta Terra, e aprender bastante para que possamos bater a nossa meta, que é o progresso. Da nossa parte, pedimos licença para encerrar o nosso estudo e esperamos vocês lá no chat. A nossa próxima aula será a continuação do A Cada Um as Suas Obras, parte 2. E vimos que tudo aquilo que nós fazemos, nós somos os responsáveis. Daí o título e daí o desenrolar do capítulo. Boa noite, amigos.